Liderança, para mim, é a sua disponibilidade de investir a sua vida em outras vidas. Influenciar positivamente outras vidas a partir da sua. Então, é consagrar a sua vida de forma que ela possa ser útil para a edificação de outras vidas. Eu entendo dessa forma. Quais os maiores desafios hoje que você tem enfrentado dentro do seu contexto de liderança e de influenciar pessoas? O principal deles é a formação de liderança. A gente vive hoje um vazio de liderança, né? É necessário investir na formação de novos líderes e motivar esses líderes que já estão aí a um encorajamento de continuar na liderança. Porque pelo desgaste, muitas vezes, da liderança, né, no dia a dia, alguns começam a desistir, param no meio do caminho, começam a se omitir e começam então a reduzir a velocidade com que as suas igrejas ou organizações atuam no contexto onde elas estão inseridas, né? Então, o desafio de formar líderes, de capacitar líderes, e aí dentro desse desafio está o primeiro de identificar os líderes em potencial, né? E saber olhar para cada um e perceber o que tem dele ali de diamante bruto para ser polido, e depois então investir tempo, né? Porque o influenciar vidas, o liderar é você investir tempo. Você tem que ter essa disponibilidade de investir tempo nessa galera para poder desenvolver essa liderança, né? Então esse hoje é o maior desafio, né? E depois disso encorajar, porque a liderança, você tem os momentos de celebração, mas você também tem aqueles momentos de tristeza, de dor, os problemas. E é óbvio que a celebração e a gratidão a Deus por ver resultados da sua vida de liderança compensam qualquer dor, qualquer frustração. Mas alguns acabam dando mais ênfase aos problemas do que às alegrias e começam a viver um momento árido de liderança e começam a desistir da liderança pelo desgaste, né? E são líderes que precisam então de um encorajamento, de um apoio. Aqui na LifeShape eu vejo que um dos grandes desafios, né, que a gente tem encontrado, a gente vê líderes que são exponenciais, né? No dia a dia eles já, de alguma forma, desenvolvem a liderança. Às vezes eles não têm as ferramentas necessárias para desenvolver a sua liderança, mas a gente vê nele um líder. Outros a gente, de alguma forma, percebe liderança neles, mas eles não conseguem se ver como líderes, né? Outros se intitulam como líderes, mas a gente não vê os atributos de liderança nessa pessoa, né? Como a gente desenvolve isso, de potencializar pessoas que já são líderes, eles vão chegar no ápice da sua liderança, a gente vê por conta própria, talvez sem as ferramentas necessárias. Como a gente pode fazê-los entender que eles precisam das ferramentas para desenvolver melhor a sua liderança, né? Outros que, de alguma forma, não conseguem se ver como líder e a gente precisa potencializar essa liderança, fazê-los acreditar que eles são, mas em contrapartida outros que não são e acham que são, e a gente precisa chegar de forma até vezes mais dura e falar assim, olha, você precisa reconhecer, né? Como você trabalha com isso, levando em consideração toda a sua experiência profissional, não só ministerial, de equipes que você teve que liderar, e alguns que você precisa frear, outros você precisa acelerar, e outros desiste porque isso aqui não é para você, né? Como você trabalha isso no seu dia a dia da liderança? Um dos problemas dos líderes potenciais que não se veem como os líderes é a questão da autoestima. Quando você começa a caminhar com a pessoa e ela entende que ela não tem condições de liderar, e você vê nela ali os atributos básicos para a liderança, você precisa trabalhar para que essa pessoa passe a acreditar nela mesma. Essa questão da autoestima, muitas vezes, é a barreira para o indivíduo começar a exercer a liderança, porque ele não se vê em condições disso, né? E esse é um ponto muito positivo, porque à medida em que você consegue ajudar a pessoa a acreditar nela mesma, a vencer a questão da baixa autoestima, e ela começa a se descobrir como alguém que tem um grande potencial de liderança, é como uma terra fértil, em que você precisa trabalhá-la, mas à medida em que você vai lançando a semente ali, ela vai começando a dar frutos, e a própria frutificação vai fortalecendo o indivíduo nessa percepção de liderança, né? Então é caminhar, porque normalmente esse que não se vê como líder, ele tem um problema de autoestima, ele tem uma insegurança
muito grande e você precisa ajudá-lo a descobrir isso. Então, é um problema, mas é um bom problema, um problema fácil. E essa pessoa vai ser um líder que vai potencializar a sua liderança, que vai multiplicar. Porque quando ele percebe nele essa condição, a gratidão que vem ao coração dele por frutificar é tão grande que vira um combustível. E ele então quer fazer o mesmo com outras pessoas, né? Existem os líderes que têm os atributos de liderança e não têm as técnicas. E esses também têm um grande potencial, porque o mais importante dentro da vida do líder não é ele dominar as técnicas e as estratégias de performance, é ele ter um propósito para a sua vida. Porque as técnicas, com capacitação e treinamento, você consegue conceder para o indivíduo, se ele é alguém que facilmente identifica o propósito de viver. Então é alguém que já tem um combustível, o seu coração é self-burning, como a gente fala, né? Ele está ali queimando, ele mesmo se retroalimenta, ele só precisa saber como exercer. Então técnicas é muito mais fácil de você transmitir do que uma visão de propósito de vida, né? Que isso tem que estar dentro do indivíduo. E muitas vezes nas equipes, aquela pessoa que se vê como um líder, na verdade ela tem até uma autoridade delegada para ela, mas ela não tem autoridade de vida. Ela não tem essa autoridade de liderança, né? É sentar com franqueza, com sinceridade, mas com cuidado e amor, né? Para dizer, amigão, você precisa caminhar algumas milhas a mais para essa liderança. E na verdade existem dois tipos de pessoas. Aquelas que desejam a liderança, têm potencial e quando recebem um investimento de vida, elas afloram, e aquelas que não têm esse potencial de liderança, em algum momento se conscientizam e dizem, não, tudo bem, eu vou ser o segundo violino, e vou estar feliz em ser o segundo violino, sem nenhum problema, e se realiza nisso, porque começa a perceber que o propósito dela não está à frente, mas está ali cooperando numa equipe, né? E então o líder, ele precisa estimular a criação desse ambiente de equipe, onde cada um tem uma característica diferente e a equipe se completa. Então, a soma dos dons e talentos de todos ali é muito maior do que se cada um fizesse seu voo solo, e é que eu não vou entendendo o seu papel, né? Então, às vezes, é preciso fazer isso para que então, a liderança e o resultado daquela equipe vá como um time mesmo, como um corpo onde cada um tem um papel. E o líder precisa ter essa sensibilidade de identificar nas pessoas quem realmente vai ser o líder, quem realmente não vai liderar, mas vai estar ali com um papel importante dentro daquele corpo, e nem por isso ele é menos importante do que o outro que está liderando ali.